Às vezes a defesa é o melhor ataque. No Bragantino, os defensores ajudam bastante no ataque. Olá pessoas, aqui mais um vídeo do DP Channel, o RS Análises dessa semana. Eu sou Rodrigo Seixas, eu comento aqui e analiso sobre o Red Bull Bragantino no canal. E hoje a gente vai falar sobre os defensores do Bragantino, o quanto eles são importantes no ataque. Antes disso, vamos falar dos patrocinadores do canal. O canal é patrocinado pela Oregon, pela RV Sistema de Segurança, pela Farma Souza e pela Fatec de Bragança Paulista. Então é isso, falar sobre os defensores do Bragantino. Bragantino que tem como artilheiro do time no campeonato um lateral esquerdo, um defensor, que é o Luan Cândido, jogador que tem bastante presença de área, chute de fora da área. Eu vou falar mais sobre isso. Mas até para me ajudar a falar sobre cada jogador, cada posição, eu vou pegar o campinho, onde eu consigo explicar melhor o que cada um faz e como ele consegue ser importante para o ataque. Aqui eu estou com o campinho, essa aqui é mais ou menos a posição que o Bragantino fica no momento de ataque. Um 4-3-3, né, com o atacante mais próximo aqui, o ponta mais aqui cortando na maior parte das vezes para dentro, que normalmente os jogadores são de pé trocado. Às vezes aqui joga o Elinho, que é o pé bom, né? Então ele vem um pouco mais para a linha de fundo. Mas os jogadores aqui normalmente ficam mais por essa região. Aqui o jogador de meio campo, o primeiro volante, né? Ou o 5, né? O jogador que fica aqui. Os laterais e os defensores. Eu vou falar principalmente sobre esses jogadores. Vou começar pelo lateral direito. O lateral direito do Bragantino tem dois que ele usa mais, que é o Aderlan e que é o Hurtado. A maior parte das vezes eles têm as mesmas funções quando atacam, só que o Aderlan ele costuma vir um pouco mais por dentro, liberando para o ponta vir, para o meia vir mais para o lado, ou para o ponta vir mais para o lado, ele aparece pelo meio. Ele é importante às vezes aparecendo pelo meio até para dar assistências, né, na vitória do Bragantino contra o Avaí. Ele dá um passe para gol, ele dá um passe mais ou menos nessa região do campo para cá, então ele é um jogador que aparece também por dentro, ou ele aparece mais pelo lado, dando passes aqui também mais pela linha de fundo. Contra o Santos, por exemplo, ele deu um passe ali que acabou gerando um gol numa jogada assim. Agora, quando não é o Aderlan, quando é o Hurtado, né, o Andrés Hurtado, aí ele usa muito mais o lado do campo. O Andrés Hurtado jogava até como ala no time anterior dele, no Independente Del Valle. É um jogador que tem um cruzamento muito bom e uma velocidade muito grande também. Então, ele aproveita muito o corredor direito aqui para avançar. E o Bragantino usa muito ele como mais uma opção de ataque em vários jogos, principalmente se estiver precisando de um gol no final das partidas. Fez isso contra o Fortaleza, por exemplo, e o gol sai de um cruzamento dele aqui na primeira trave. Agora vamos falar da lateral esquerda. A lateral esquerda tem dois jogadores que são mais usados, que é o Luan Cândido e o Ramon. Um terceiro que às vezes joga também, é o Guilherme, mas ele acaba jogando menos, né? Tanto que ele talvez até acabe saindo. E daí acaba jogando mais o Luan Cândido e o Ramon. O Luan Cândido ele faz um pouco mais o que o Aderlan faz, né? Abrindo às vezes para o lado, às vezes por dentro. Até porque, em muitos casos, quem está aqui é o Elinho, então ele acaba vindo um pouco mais por dentro. Ou alguns jogos o Barbieri acaba escolhendo ele aparecer mais por dentro. Aqui, por exemplo, contra o Estudiantes lá na Argentina, ele jogou muito mais por dentro aqui, fazendo até talvez uma linha de 6 com o ataque aqui, né? Ele fazia quase que uma linha de 6 com os atacantes. Mas não é o habitual. O habitual é ele jogar vindo tanto pela esquerda quanto pelo centro. Quando ele vem pelo centro, ele é uma boa opção para finalizar de fora. Marca um gol assim contra o Santos também, chute de fora da área aqui. Ou ele aparece só como opção aqui pelo lado do campo também. O gol que o Bragantino faz contra o América Mineiro fica bem claro. Ali a movimentação dele aqui, aparecendo pelo lado e cruzando para sair o gol. Uma outra coisa que é importante dos laterais é o trabalho que eles têm com o meia pelo lado e o ponta. Esses jogadores eles acabam se complementando. E se um jogador, por exemplo, o ponta, troca de posição com o meia, eles têm que manter esse triângulo. Às vezes o lateral sobe, o ponta volta, fica aqui no meio e o meia fica aqui. Ou seja, tem essa circulação, porque é importante o Bragantino aproveitar os espaços. Lembra que eu já falei aqui várias vezes e continua sendo. O Bragantino joga com jogo de posição. Jogo de posição é isso também. É ter jogadores até se movimentando e trocando de posição, mas mantendo, entre aspas, um padrão, uma formação para você poder aproveitar os espaços que o campo te oferece. Agora vamos falar dos defensores centrais, né?
os center backs ou os dois zagueiros, né? Tanto o Léo Ortiz quanto o Nathan, que são os que mais jogam, às vezes entra o Kevin e também pode entrar o Léo Help. Os dois zagueiros, eles têm a função de iniciar jogadas e quando o time está posicionado mais no último terço ou próximo dele, de ser uma opção de criação, né? Eles são jogadores importantes na criação. São os dois jogadores que normalmente mais tocam na bola, o que faz com que eles sejam extremamente importantes no ataque em distribuir melhor os passes, às vezes tentando bolas longas. O Ortiz é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nesse sentido. Ele acerta em média 8 passes longos, né, que são lançamentos ou assim, né, na ponta inversa ou do outro lado. E ele tem um número muito alto nisso, né? Ele não só um jogador que toca muito na bola e acaba normalmente sendo o principal do time nisso, como também um jogador que mais faz esses lançamentos, que cria muitas jogadas de gol, né? No último jogo contra o Atlético Goianiense, ele tentou 19 passes e acertou 16. E eu não sei se teve algum jogador que acertou mais passes longos em uma partida no Campeonato Brasileiro. Os dados que eu estou usando são do SofaScore, mas é um número bem relevante, bem grande, né? O Nathan também faz isso. E aquele gol que o Bragantino faz contra o Fortaleza, né, o primeiro gol, é um passe dele para frente aqui, a bola sobra e acaba saindo gol. Então, são jogadores que têm essa responsabilidade e muitas vezes essa visão de mandar a bola para frente. E claro, um outro ponto que é importante no Bragantino para sair esses gols é a bola parada. O Luan Cândido, o Léo Ortiz e o Nathan, os três são muito bons cabeceadores. Acho que o Luan Cândido talvez seja até o melhor dos três. E acaba sendo, até muito por isso, o fato do Luan Cândido ser o principal artilheiro do Bragantino no campeonato. Ele está empatado com o Alejandro, mas é curioso que o Luan Cândido, por mais que ele tenha mais jogos que o Alejandro, ele joga mais atrás, né? É um lateral esquerdo. Mas ele também tem uma boa presença de área, né? Então isso acaba sendo importante para ele fazer os gols, seja de cabeça, seja aparecendo na área para finalizar, como ele fez esse último, ou em chutes de fora da área. Ele tem um chute de fora da área muito forte, né? Então isso acaba sendo importante para que os gols saiam também. Futebol de hoje, cada vez mais, zagueiros precisam ser mais completos, saberem como sair jogando, saberem como atacar também. E o futebol entendeu, ou pelo menos enxergou que se você tem um zagueiro que consegue atacar bem, você tem um atacante a mais no momento em que você tem a bola. Isso acaba sendo importante. O Bragantino tem dois muito importantes nesse sentido, até por isso o mercado internacional se interessa neles. E acho que é importante que o Bragantino sempre consiga trazer jogadores nessa característica, consiga manter os bons que tem, para poder ter um time que seja forte, que seja coletivo e que consiga construir desde a defesa e consiga ter jogadores que consigam ser importantes para o ataque, seja ele o jogador mais perto do gol ou o jogador mais longe do gol. Então é isso, esse foi o RS Análises dessa semana. Na quinta-feira a gente deve fazer mais um vídeo de giro DP Channel, né? Eu chamo aqui o Diego. A gente está planejando, a gente está pensando em fazer uma live sobre o jogo contra o São Paulo. Assim que a gente tiver novidades ou informações sobre isso, a gente vai falar nas nossas redes sociais, seja do DP Channel, seja a minha pessoal ou a do Diego pessoal, sobre essa live que a gente está pensando em fazer. Então é isso, até o próximo DP Channel, RS Análises, valeu!